Romero e mais 10. É Romero e mais 10. É isso que o meu sogro fala. Pô, cara, eu tive a sorte, né? Deus me abençoou aí com uma esposa maravilhosa, maravilhosa e de quebra, cara. É corintiana, é corintiana. E nada melhor que ter um sogrão, né, cara? Um sogrão corintiano. Cara, essa semana ele veio, o Corinthians ganhou do Criciúma, o Romero não apresentou um bom futebol contra o Criciúma, porém ele meteu gol, né? O Romero, vamos dizer assim, ele é o nosso talismã. Não tem o que falar, não tem o que falar. Romero, ele é o nosso talismã. Eu particularmente, eu gosto de considerar jogador, vamos dizer assim, eu gosto de considerar jogador ídolo do time após que se aposenta. Porque eu não gosto de considerar jogador em atividade como ídolo. Por quê? Porque a gente sabe como é que funciona, né? O cara tá ali fazendo o trabalho dele, não tá ganhando um salário, vamos dizer assim, um salário mínimo, né? Como todo brasileiro. O cara ganha 200, 300, 400 mil, 600, tem cara ganhando 2 milhões no Corinthians hoje. Então, eu não considero esses caras em atividade como ídolos. Tenho admiração, tenho respeito, gosto demais de alguns jogadores, porém eu não gosto de colocar eles em pedestal, vamos dizer assim, para cima como o jogador ídolo, né? Porque é assim, que o jogador vai e vem, mas o Corinthians fica. O Corinthians fica, e então eu tenho essa admiração pelo jogador, tenho respeito pela história que ele construiu, mas só considero ídolo após se aposentar. E o Romero, ele é o típico jogador que quando for se aposentar, ele será ídolo do Corinthians. Com certeza ele está no, vamos dizer assim, ele merece um espaço no Hall da Fama do Corinthians. Ele merece, por tudo que ele construiu. Ele chegou, vamos dizer assim, a torcida pegou muito no pé dele, quando falou lá que a gente contratou o irmão errado e tal. E ele, com muita humildade, muita determinação, mostrou o que é jogar no Corinthians. E até hoje ele mostra isso. Quando ele foi contratado novamente, eu não apoiei. Eu vou ser sincero com você, eu não apoiei. Por quê? Romero, ele só foi bom naquela época que ele foi contratado, né? Ele, vamos dizer assim, naquela época que ele, quer dizer, ele tava, a primeira passagem dele, ele teve uma passagem muito boa, né? E ele conquistou, assim, muita coisa, muitos títulos importantes, e ele foi muito importante nesses títulos. Ele teve uma participação muito importante, não sendo, assim, um jogador brilhante, um craque, mas muita determinação, muita raça, a cara do Corinthians. É o que o corintiano pensa, é o que o corintiano gosta de ver. Um jogador que joga com raça, com determinação, não desiste, não tem jogo perdido, não tem lance perdido pro Romero. Então o Romero ele é uma definição do que é jogar no Corinthians. Então eu gosto do Romero por conta disso. Eu acho que dos gringos aí que já passaram pelo Corinthians, é um cara que mais representa esse time aqui. O Romero, assim, ele tem essas suas dúvidas. Então, meu sogro, conversando com ele essa semana, ele falou, é Romero mais 10, Romero mais 10. Ele falou, coloca na sua cabeça, é Romero mais 10. E eu falando, não, o Romero só fez o gol e não fez mais nada. Mas esse jogo ali, ele pegou e falou, eu não conversei com meu sogro ainda, mas tenho que concordar com ele, tenho que concordar com ele. Rogério, você tá certo. Tem que escutar a voz da experiência. A voz da experiência falou, tá falado. Cara, que sensacional. Que jogo brilhante do nosso técnico novo aí. Uma formação totalmente diferente. Uma formação que eu não pensei, né? Inclusive nos grupos que eu participo, sempre tô falando, participando, falando o que eu acho que o Corinthians vai jogar, como ele pode jogar e como ele pode entregar isso. Entregar o melhor futebol. E na minha concepção, na minha mera, humilde opinião, eu sempre vi o Corinthians, antes de vir esses reforços,
eu sempre via que o Corinthians hoje tinha peças para jogar no 3-4-3. Essa era a minha visão, né? E eu até pensei em abrir mão dos laterais. Eu sempre achei isso. Porque essa visão que o Antônio Oliveira tinha em relação de colocar 4-3-3, eu não gostava. Eu não gostava porque a maioria dos times brasileiros hoje jogam no 4-4-2, 3-5-2, é, no 4-4-2, 3, enfim. As formações, assim, o que eu sempre via, na verdade, né, 4-4-2 ali, o meio nunca tinha essa opção de ter três no meio. Todos os times que eu via simplesmente jogando contra o Corinthians sempre jogou com a formação de ter quatro no meio campo. Por quê? Principalmente até na Sul-Americana. Sul-Americana, Copa do Brasil, no Brasileiro, todos os times que jogou contra o Corinthians, você via uma superioridade numérica do adversário. O adversário sempre tinha uma superioridade numérica em relação ao time do Corinthians. Então eu ficava pensando, cara, como assim, cara? Como assim? Inclusive, dentro, fora de casa, era a mesma coisa. E o que mais me trazia, me fazia estranheza era dentro de casa. Era dentro de casa. Cara, dentro de casa, a arena ali, o Corinthians tem que comandar. Então eu nunca fui a favor de e o Corinthians, dentro de casa, esperar o adversário jogar. Porra, isso não é Corinthians, mano. Isso não é Corinthians. Na minha visão como torcedor, né? Podia ser em qualquer outro time, mas quando se tratava de jogador, de jogos dentro de casa, é obrigação do time jogar bem dentro de casa. Pô, Alex, mas tem times aí que não tem elenco e coisa e tal, não tem como representar, não tem como jogar com dessa forma que você está falando, jogar bem e impor o seu jogo perante o seu adversário. Concordo, mas está falando de Corinthians, mano. Corinthians não é qualquer coisa. Corinthians não é um time pequeno. Corinthians tem uma torcida gigantesca. Cara, eu tive o privilégio de ver dois jogos na arena, dois jogos na arena. E eu assisti esses dois jogos na arena, puto, 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 puto. Foi o ano passado. Dois jogos na arena que eu fiquei puto porque o time que estava em campo não representou a torcida. Não representou a torcida. Eu vi o jogo contra o Cuiabá e contra o América Mineiro. Os dois jogos do brasileiro. E os dois jogos foi 1-1. E os dois jogos foi sofrível. Foi difícil de assistir. Foi difícil de assistir. O Corinthians achou o gol de empate. Ele simplesmente achou um gol de empate. Inclusive, no último jogo, estava em cima da Gaviões ali, das forças organizadas ali que fica no setor sul ou norte, uma coisa assim. Eu não gostaria de dizer certinho. Eu estava na Oeste. Cara, o Oeste é terrível, cara, em relação a preço, hein? Mas eu vou falar pra você. Mas eu fiz questão. Eu estava em São Paulo. Era o primeiro jogo também do meu cunhado. Meu cunhado tem 9 anos de idade. Aí era o primeiro jogo dele. E eu fiz questão de comprar o ingresso dele, dar de presente para ele esse jogo, para ele presenciar. Foi muito legal, muito gostoso, foi muito gostoso. Ele, vamos dizer assim, já sentiu o que é Corinthians, assim, é bom demais. Então, cara, o meu sogro também, corintiano, e, pô, eu fiquei bem em cima, assim, na Oeste Superior. E eu fiquei de frente com o vidro. Na hora que saiu o gol, eu dei um soco, sabe? Cara, eu dei um soco assim no vidro, mas só que foi um soco assim que eu ia, na verdade, ia levantar o braço pra, né? Vai Corinthians e tal, isso aqui. Mas como o vidro estava muito próximo, eu fui levantar da cadeira e soquei. Rapaz, ficou inchado minha mão. Ficou uma semana minha mão aqui inchada. Porque deu um soco sem querer, na verdade, no vidro. Foi uma emoção muito grande. Eu fiquei até o final, o jogo tava horroroso, o time tava muito ruim, muito, nossa, irreconhecível, irreconhecível. Mas, cara,
O que falar dessa torcida? Essa torcida é sensacional, mano. É sensacional. A torcida do Corinthians é diferente. Você pode falar de qualquer outra torcida aí, mas não é igual ao Corinthians. Não é, não é. Essa torcida é sensacional. Cara, você chega a arrepiar, cara. Você chega a arrepiar. Nossa, a primeira vez que eu fui, foi jogo contra o Cuiabá. Quando eu fui entrando assim, inclusive minha esposa tem um vídeo ali no celular dela que ela gravou, né, minha reação, cara. Eu fiquei, putz, cara, foi um jogo assim emblemático pra mim. Mas voltando agora, 2024, estamos passando por essa dificuldade aí, mas eu sempre disse que esse time não é time para ficar nem brigar para não cair. Não era time para brigar para cair. O time tava brigando para cair com o Antônio Oliveira. Tava brigando para cair. Que eu sempre falei, bati na tecla. Inclusive, se você não viu o vídeo, meu primeiro vídeo aqui no canal, eu falei: Corinthians cai para a Série B. Coloquei no vídeo aqui. Se você não viu ainda, corre lá, dá uma olhadinha no canal. E, fiel, dá o seu like aí, dá o seu like, deixa de deixar o seu like, porque o YouTube entende que esse canal aqui é legal, cara, tem um conteúdo legal e vai distribuir pra galera aí. E vamos, me ajuda aí, cara, me ajuda aí, tô começando aqui no canal. E, pô, isso é muito legal. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que todo vídeo novo você vai ser o primeiro, você vai ver com exclusividade, assim, são os primeiros a ver assim, o vídeo na íntegra. Então, cara, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí, fala o que você acha, o que você viu do jogo. Eu ia fazer um pré-jogo e um react, não consegui hoje. Porém, cara, preparei aqui, eu vi aqui posicionamento de outros canais aí que eu sempre acompanho e gosto. Tem alguns pontos de vista que eu não concordo e é isso que eu vou colocar aqui com vocês. E eu gostaria que vocês também colocassem a opinião de vocês. Se você não concorda comigo, cara, comenta aí, pega e fala, não, Alex, eu vi minha visão do jogo foi essa, assim, assim, assado, e pronto, acabou. E, pô, legal, vou curtir, vou comentar ali. Se você discorda da minha opinião, cara, show de bola, cara. Futebol é isso, cada um tem a sua visão e tudo bem, tudo certo. O importante é torcer pro Coringão, é fortalecer o timão e, pô, sem comentário. E hoje foi um jogo totalmente diferente, né? Porque o primeiro jogo a estreia do Ramon Dias, ele manteve a formação 4-3-3. A formação que a gente já conhece, do nosso antigo Tonho da Lua, o Pardal português, mas ele, vamos dizer assim, ele inovou, ele aproximou, mas o time compactou e o time entregou um futebol melhor, um futebol muito mais organizado e resultou aí dessa vitória aí, a primeira vitória, né, a virada de chave que a galera tá chamando aí, nessa vitória maravilhosa de 2-1 aí contra o Criciúma. E agora, contra o Bahia, eu falei, cara, ia ser 1-0, 1-0 ou 2-0. Era dois placares que eu tava assim, cara, tava confiante que iria acontecer pro Timão, 1-0, 2-0. Muita gente tava, até, inclusive, tô num grupo que tem palmeirense, Paulinho, tem um monte de torcedor ali, e os caras estavam falando que a lógica é o Bahia ganhar, e até os caras nas casas de apostas ali e tal, deram Bahia, né? Então, se você não apostou no Timão, cara, você perdeu. Você perdeu dinheiro, mano. Você poderia ter ganhado uma grana aí, você perdeu dinheiro. Mas eu tinha certeza, plena convicção. Por que que eu tinha plena convicção? Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu sempre dou uma olhadinha ali no X para ver como é que tá ali e tal, a movimentação, as novidades, posicionamentos, ver o que que os caras pensam, estão pensando sobre o jogo e coisa e tal. Aí eu vi é, a provável escalação, que inclusive se confirmou. Os caras estão bem de fonte, hein, mano? O meu timão aí tem que dar o, né? Os caras acertaram. Provável escalação ia ter a estreia do André Ramalho. André Ramalho não, André Ramalho, André Ramalho. Bom jogador, zagueiraço, 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 zagueiraço. E então
O time jogou muito bem, muito bem. Vamos lá da escalação do time? Na escalação do time contra o Bahia, Corinthians e Bahia, lá em Salvador, jogando fora de casa. Nossa primeira vitória fora de casa. O Corinthians veio com Hugo Souza, André Ramalho ali na meiuca ali como cabeça de área, na verdade, né, o famoso líbero, né? O cara que comanda ali, o cara que tá na sobra, jogou muito bem, cara. Um jogador muito técnico, um jogador que tem visão de jogo, e ele dá bote muito certo, assim, cara, vamos dizer assim, uma estreia impecável. Então, vamos lá. Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Alex Santana também, uma partidaça do Alex Santana. Pô, cara, segundo jogo seguido eu também vi a entrevista coletiva dele lá de apresentação. Cara, que sensacional. Cara, é muito bom, cara, é muito bom isso, né, cara? Pô, família é tudo. E quando vê assim, o pai orgulhoso, também a questão da mãe dele que professor da vida dele, querer ser jogador do Corinthians, cara, que sensacional. E ele tá representando o timão, cara. Olha, cara, sensacional. Eu sou suspeito por falar ali, cara. O Alex Santana, que partida, mano. Continua nessa pegada que o Corinthians só tem a ganhar. E você também, cara. Você também. E, enfim, bora pra cima, cara. Show de bola. Então, formação, né? Vou continuar aqui a escalação, depois eu falo sobre a formação do time. Então, ali no meio do volante, da dupla de volante era Rian também fez uma grande partida, partidaça do menino ali, depois de muito tempo, o titular no nosso timão aí. Parabéns, Rian, jogou muito. Depois Garro, os laterais esquerdo, Hugo, lateral direito, o Mateuzinho e Yuri e Romero. Eu quero falar exclusivamente do Yuri. Eu tô vendo uma galera aí criticando, massacrando o Yuri, cara. E eu identifiquei uma coisa do Yuri, tá? Depois vocês me cobrem, pode me cobrar aqui nos comentários aqui, nesse vídeo mesmo, nos vídeos que eu vou fazer aí, posteriormente, você pode deixar sua opinião. E Yuri, galera, para com esse hate, para de cair na pressão de torcedor adversário. Yuri não é um jogador ruim. Yuri não é um jogador ruim. Eu tenho um primo meu, que ele é santista, e ele falou isso pra mim. Yuri é bom jogador. O Santos, o torcedor do Santos queimou o cara desnecessariamente. O cara é bom jogador. Mas o que que eu identifiquei do Yuri? O Yuri é o tipo do cara que ele cresce quando o time inteiro joga bem. Quando o time inteiro está encaixado. E é esse o nosso problema que ele está enfrentando hoje. Quando ele estava com o VP, ele veio e fez uma temporada sensacional com o VP. Por quê? Porque o time estava encaixado, estava muito bem treinado e tal. Então ele não tinha a responsabilidade de chamar o jogo para ele e ele resolver. Então, quando você tem esse jogador que ele gosta de jogar quando o time já está encaixado, cara, é isso. Quando o time está todo meio mal treinado, o time está mal, não adianta você exigir do cara. Não adianta você exigir do cara. Sabe por quê? Porque esse cara não vai entregar, porque não é o perfil dele chamar a responsabilidade. Então não adianta simplesmente chegar porque o cara não tá marcando gol. Ah, o cara é bago, o cara é ruim, o cara não consegue dominar uma bola. Cara, para de ouvir o Neto. O Neto, craque Neto. Eu considero ele ídolo do Corinthians porque ele foi campeão lá em 90, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o Neto ele passa do ponto quando vai criticar o jogador. Ele passa do ponto, passa do ponto. Ele simplesmente esquece que ali tem um ser humano e que esse ser humano vai ver a crítica dele. E por ele já ter sido ídolo do Corinthians, ter sido um jogador importante, conquistador do Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians, quando ele faz uma crítica dura, os jogadores veem essa crítica. Então eu acho ele muito desleal. Eu não assisto mais o Neto. Eu não acompanho mais o Neto. Então, tipo, o que eu tô falando pra vocês aqui é porque eu vi outros corintianos que eu conheço que acompanham o Neto, vê o dono da bola, que eu não recomendo pra você. Eu não recomendo. Eu vou dizer assim,
é desnecessário você ver. Porque as críticas que eles fazem, enfim, não, não condiz com o futebol. Ah, mas o Neto vamos dizer assim, um artista, ali ele só tá sendo um personagem. Cara, sendo um personagem não. Respeito à pessoa. Então eu vejo muitas críticas desnecessárias que passam do ponto. Criticar jogador, sim, pode criticar. A má fase do jogador pode criticar. Mas não passa do ponto. Porra, ele já foi profissional. Ele sabe como é que funciona o futebol. Não é fácil. E o cara faz aquilo que ele fez. Então, tipo, cara, eu não gosto. E eu, sinceramente, eu parei de assistir o Neto por dois motivos. Porque ele parava de falar de futebol, ficar falando de política. Mano, se você fala sobre futebol, fala de futebol. Para de envolver política no futebol, caramba. Mesma coisa que vocês, vão começar a me seguir aqui por conta do futebol, por conta do Corinthians. Aí eu começo a colocar política no meio do bagulho. Cara, se eu quisesse falar de política, eu vou abrir um canal falar de política, caramba. Tô aqui pra falar de Corinthians, de torcedor para torcedor. E pronto, acabou. Vamos falar de Corinthians, caramba. Então, tipo, eu parei de assistir. Um dos motivos foi esse. E o segundo, e o principal, de verdade, é porque ele passa do ponto. Ele fala muita besteira. Ele critica os jogadores de uma forma que não merece. E eu não curto isso. Então, eu parei com isso. Então, se você é fã do Neto aí, me perdoe, mas eu particularmente não assisto Neto, porque ele passa do ponto, ele chega a ser desrespeitoso com o profissional. Esse profissional tem família, esse profissional é, com certeza se dedica, não é porque ele quer estar mal, né? Então, para que se rente com o Yuri Alberto não é bagre, não é bagre, tá, gente? Ele é um bom jogador, inclusive, prova disso que a assistência dele hoje foi a visão de jogo que ele teve. A hora que ele recebeu a bola, eu vi o Romero lá passando. Falei assim, Yuri, acerta esse passe, mano. E ele viu o Romero e deu o passe no Romero certinho. O cara dominou. Ah, foi tão certo que o Romero conseguiu dominar, tirar do zagueiro e bater pro gol. Porra, que assistência é essa? Assistência sensacional. Então parem, porque cara bagre não tem essa capacidade de leitura da jogada, leitura do lance, e também essa visão de jogo. Bagre não enxerga isso. Pô, Alex, mas no final do jogo lá o Yuri ramelou, fez umas cagadas. Cara, ele tava nitidamente, o Yuri Alberto tava esgotado. Quando o jogador tá esgotado, não adianta, mano. Ele pensa uma coisa, a perna não obedece. Então para com esse negócio de, o Yuri Alberto é bagre, não é bagre. Contra o Cristiano ele jogou muito bem. Ah, mas ele perdeu o gol. Perdeu. Mas ele joga muito bem, cara. Ele se posiciona muito bem. Ele se entrega muito para o time. Então para com essa de que o Yuri Alberto é bagre, tá? Então, estamos de acordo com isso aí? O Yuri Alberto fez uma grande partida hoje. Errou muito ali no final, porque ele estava esgotado. Você via nitidamente que ele estava esgotado, cansado. Então vamos parar com esse hate, cara. Vamos apoiar a porra do time. Desculpa o palavrão, mas vamos apoiar a porra do time. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, até vou colocar o mapa tático aqui, que eu preparei para vocês aqui o mapa tático. Olha só, tá ficando importante o canal, hein, cara? Olha só que legal. O canal tá ficando massa. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Olha ali o mapa tático. Cara, eu gostei dessa formação. Formação 3-5-2. 3-5-2. Uma formação muito boa do nosso Ramon Dias. Os nossos jogadores que estão ali em cima ali. Esses que não tem a fotinha, eu não consegui encontrar a fotinha deles, que é o Breno Bidon e também o Matheus Bidu, né? Eu vou dar um jeito aqui de achar a fotinha e colocar uma foto qualquer deles ali, só para não ficar o fantasminha ali de Kiev. Lembrei do Júnior Moraes. Júnior Moraes. Mas o time começou assim, né? Com Hugo, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Alex Santana, Rian, Hugo. O Hugo me surpreendeu, tá? O Hugo, o lateral, tá jogando muito bem. Eu acredito que nessa formação o Bidu poderia entregar muito mais. Porque ofensivamente o Bidu entrega muito melhor. Ele é muito melhor ofensivamente. Mas o que eu entendi do Ramon? Ramon tá jogando fora de casa e ele precisava congestionar o meio de campo.
O Bahia veio uma formação, acho que 4-4-2, se não estou enganado. O que ele queria fazer ali foi congestionar o meio-campo. Você pode ver que no jogo hoje, Mateuzinho e Hugo participaram muito do jogo, participaram bastante. Ou seja, a superioridade numérica atrapalhou o jogo do Bahia, congestionou o meio-campo. E era isso que eu sempre, era isso que era a minha birra com o Antônio Oliveira. Questão de, com três ali no meio, não congestiona, facilita o jogador, o time adversário. Porque o time adversário vai jogar com essa vantagem numérica ali na frente, ali no meio. Então, com vantagem numérica, vai sobrecarregar todo mundo. O Raniel não vai jogar bem, Breno Bidon vai jogar bem, o Garro não vai jogar bem. Então o time não vai conseguir jogar. O time vai ficar sempre apático. Por quê? Sempre tem dois na marcação de qualquer jogador que estiver com a bola do Corinthians. Então o que que eu vi ali? Cara, que genial que eu gostei assim Não é genial, na verdade é o mínimo, né? O nosso técnico, ele viu isso. Ele viu que o Corinthians sempre ficava com inferioridade numérica. Então, jogando fora de casa, um jogo muito importante, precisava pelo menos um ponto. Cara, ele conseguiu uma vitória, mano. Conseguiu uma vitória. Então foi muito importante. Ele colocou 5 no meio. Ele colocou 5 no meio. Como você pode ver ali, foi 5 no meio. Então tá ali, ó. Na hora do ataque, né? Ele aproximou mais o Garro na frente da área. Tô aqui organizando aqui o time aqui, como vocês podem ver. E, e ele utiliza bastante os laterais. Os laterais são muito participativos ofensivamente e também defensivamente. Então, esses laterais, eu estava vendo também, estudando um pouco sobre o Ramon Dias, ele gosta de utilizar bastante os laterais. Quando eu penso assim, quando o Fagner ficar 100% vai ficar top demais. Só precisamos de um lateral que vai atender muito bem questão defensivamente e questão ofensivamente. Porque a gente tem esse déficit com o Bidu e com o nosso querido Hugo. Por mais que ele se esforce e tal, mas a gente precisa de um lateral esquerdo ali que compensa. Então, o Fagner trabalhando mais ofensivamente vai entregar muito mais, vai ajudar o time muito mais. Então, o que eu penso? O time precisa jogar nessa formação, né? Essa formação aí que vai favorecer muito mais o time. E, enfim, então o time foi a campo dessa forma e incomodou bastante. Então tinha cinco jogadores no meio ali, congestionou o meio-campo, atrapalhou o meio-campo. O Bahia não conseguiu jogar. Então o Corinthians fez uma grande partida graças a essa formação, que me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Então gostei dessa formação, por mais que eu queria Bidu no lugar do Hugo, o Hugo, questão defensivamente, não, vamos dizer assim, não comprometeu, jogou muito bem. O Mateuzinho também não comprometeu, mas jogou, né, mediano, vamos dizer assim. E a substituição foi a seguinte. A substituição foi a seguinte. Fagner no lugar do Mateuzinho. Brambidon no lugar do Rian. Giovani no lugar do Romero. Wesley jogou no lugar do Garro, se não estou enganado, foi essa e o nosso Matheus Bidu jogou no lugar do Hugo. Então ficou assim a formação, o jogo terminou dessa forma. O Giovani, né? Vamos dizer assim, a gente fez a substituição ali. Nós tínhamos três atacantes. Acredito que o nosso técnico jogou ali. Ele fez essa formação aqui, esse desenho. Ele jogou no 3-4-3. Ele fez essa formação aqui por quê? Porque o nosso querido Garro, acredito que ele estava muito cansado no jogo também. O Rian estava cansado, então o jogo ficou dessa forma assim. O desenho do jogo ficou dessa forma. Com o Brambidon, Bidu, Fagner. Então ficou assim, o desenho foi assim, 3-4-3. Cara, eu gostei bastante. Gostei bastante. Cara, eu fiquei muito surpreso com o jogo. Então foi essa.
quis trazer para você no mapa tático, para vocês entenderem um pouquinho como é que foi o jogo, como é que eu vi o jogo. Vamos dizer assim, o time jogou muito bem. Jogou muito bem. E vamos voltar aqui. Cara, estou muito feliz de ter visto o Corinthians desse jeito, jogando dessa forma. Acredito que os outros jogos aí, até o Corinthians ter a cara do Ramon Dias, vai demorar um pouquinho. Acredito que pelo menos umas 10 partidas, mas ele está vendo a questão da urgência, da importância da gente conseguir aí alguns pontos necessários para a gente parar de brigar para não cair. Então a gente tem que sair dessa zona, porque o Corinthians, o elenco que tem hoje, não é para estar nessa zona. Não é para estar nessa zona, cara. Não é para estar nessa zona. Então, gostei muito muito ousado, não mudou muito a questão da formação tática. Ele, a única coisa que ele colocou foi um zagueiro ali né, para ficar no centro ali, que foi o André Ramalho, para dar uma mais amplitude ali, para dar uma segurança nessa zaga, dar mais solidez, né, defensiva. O time jogou muito bem. Deu espaço ali no final, porque é muito comum cansaço e o time do Bahia querendo empatar. Então foi muito comum isso aí. Cara, não tem mais o que falar. O time jogou muito bem, mereceu os 3 pontos, dá uma tranquilidade para o time trabalhar e também jogando em casa com tranquilidade, cara, é muito melhor para poder conseguir mais 3 pontos. Então, eu tô torcendo muito para que no jogo contra o Grêmio agora a gente consiga também mais 3 pontos e a gente encerre esse primeiro turno com 21 pontos, né? O Corinthians agora está com 20, tá com 18, se não estou enganado, está com 18 pontos. Mais uma vitória aí vai para 21 pontos. Então vai ser muito mais que o esperado, porque eu achava que esses 3 jogos seria 7 pontos que o Corinthians iria conquistar. Se já conquistou uma vitória fora de casa, maravilha. Já dá um fôlego a mais, já dá uma tranquilidade a mais. Então, se o Corinthians fechar o primeiro turno com 20 pontos, cara, sensacional, sensacional. O time vai ligar ali na frente. Acredito não para uma Libertadores. Acredito que falta muita coisa ainda para brigar para uma Libertadores, mas pelo menos para não ficar nessa briga, para não cair. Né? Pelo menos você vai ficar em meio de tabela, décimo, nono lugar. É isso que eu vejo o Corinthians hoje, né? O que o futebol está apresentando, o que está conquistando, eu acredito que é isso. Então, Fiel, mais uma vitória. Vai, Corinthians, vamos! Cara, então não deixe de deixar seu like aí, os seus comentários, ative o sininho, compartilhe aí pros seus amigos, cara, pra vocês, né, enfim, como eu falei, esse canal aqui é pro torcedor e torcedor para torcedor, então deixa os comentários pra gente bater um papo legal aí, pra gente ver se a visão que eu tive sobre o Corinthians é a mesma que você teve e ou se você tem discorda também, é super natural e bora. Mas eu gostei. E eu falei para vocês ali que o Ramon Dias ele gosta de utilizar os laterais porque ele traz mais amplitude no meio-campo, no campo, né, da questão dos alas, joga os laterais como se fosse mais como os alas e favorece tanto o Fagner também como o Bidu, que ele é um bom jogador para fazer isso, mas o Bidu por enquanto, ele quer consolidar a defesa, conseguir mais vitórias, deixar o time mais confiante, mas ele gosta muito de jogar assim para dar mais amplitude, tá? Consequentemente, ele faz o time adversário abrir, né? Dar mais espaço pro meio-campo ali de criação, os caras de criação do meio-campo, e consequentemente dar mais espaço ali para os atacantes. Então, eu gostei muito, sensacional. Gente, é nóis. Vai, Corinthians! E não deixa de dar o seu like aí, se inscrever, dar um play fiel. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.